Eles expulsaram a mãe do meu amigo, então destruímos a loja deles e conseguimos fechá-la. TLDR no final da postagem. Ok, eu sei que isso pode parecer terrível, mas você precisa ler a história toda. Isso aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu morava no exterior, agora estou nos Estados Unidos. Digamos que eu morava em um país em desenvolvimento naquela época. Eu e meu amigo, vamos chamá-lo de Han, estávamos dirigindo pela cidade uma noite, quando ele recebeu um telefonema de seu irmão mais velho, vamos chamá-lo de Belry. Pelo que pude entender, a ligação foi bastante intensa. Depois que Han desligou, ele estava bastante frustrado. Ele me disse para ir até o supermercado perto da casa de seus pais, e eu fui. Perguntei a Han o que havia de errado. Ele disse que parecia que Belry tinha brigado e que precisava de nossa ajuda. Eu disse a eles, vamos ver o que está acontecendo. No caminho para o supermercado, Han ligou para alguns de nossos amigos e disse a eles que nos encontrassem lá para nos dar mais apoio. Eu sei o que isso pode parecer. Parece que somos um bando de bandidos querendo fazer alguma coisa, então, antes que vocês comecem a tirar conclusões precipitadas, vou lhes dar um pouco de conhecimento. A comunidade em que eu vivia é fortemente tribal. Não se trata de formação de gangues, mas sim de se levantar e ajudar um amigo em necessidade. Essa é a mentalidade comum e esse é o modo de vida deles. Isso é bastante retrógrado nos dias de hoje e vale a pena ressaltar que sou totalmente contra essa mentalidade agora, especialmente porque estou morando nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, acabamos chegando ao supermercado. Ele ficava em uma área muito movimentada e vibrante, com muito tráfego. Estacionamos nossos carros na porta da frente e ficamos na rua esperando pelo Belry, até que ele apareceu. Ele estava furioso, mas ainda assim calmo e direto. Perguntamos a ele o que estava acontecendo, e ele continuou explicando. Aparentemente, a mãe de Belry e Han foi ao supermercado para comprar frango. Ela conseguiu comprar um pouco, frango em um recipiente fechado. Ela precisava dele para cozinhar no dia seguinte, mas quando chegou em casa e abriu o container, o frango estava com um cheiro absolutamente podre e nojento. Compreensivelmente, ela decidiu voltar à loja e devolver o frango, notificar a gerência da loja e comprar outro frango que não fosse salmonela em uma caixa, já que ela faz compras lá com frequência. Conheço a mãe de meus amigos. Ela não é uma Karen de forma alguma e é uma senhora super doce na casa dos 60 anos que é muito amigável com todos que encontra. Quando ela entrou na loja, encontrou o gerente, contou-lhe sobre o frango estragado e pediu-lhe, educadamente, que lhe desse um frango diferente. Ela foi até discreta e não queria que os outros clientes ouvissem. O gerente foi muito rude e se recusou a reconhecer que havia algo de errado com o frango, recusou-se a trocar o frango e nem sequer o cheirou ou olhou para ele. Ele a chamou de mentirosa e disse a ela para dar-o fora da loja. Han, depois de saber que sua mãe havia sido insultada dessa forma, ficou bastante furioso. Belry nos disse que iria entrar para falar com o gerente e lhe dar uma bronca, e que queria que ficássemos de prontidão para o caso de as coisas acontecerem. Concordamos e ficamos esperando do lado de fora. Belry entrou. Estávamos olhando para ele através da porta de vidro. Nós o vimos falar com o gerente, com uma clara compreensão de como a conversa estava ficando acalorada. Basicamente, Belry perguntou ao gerente se foi ele quem disse à mãe dele para ir embora, e o gerente disse, sim, e você vai embora também, e o empurrou. Agora, um pequeno histórico sobre Belry. Ele era temido. Ele sempre foi meio problemático desde pequeno. Ele nunca foi um valentão, mas nunca aceitou merda de ninguém, nunca. Embora eu não concordasse com a maneira como ele lidava com as coisas, sempre respeitei o fato de ele se defender e defender as pessoas com quem se importa. Vale a pena mencionar que ele está muito mais calmo agora. Poucos segundos depois de entrar na loja, e após ouvir o quão agressivo era o gerente, Belry perdeu o controle sobre sua raiva, e o vimos começar a dar socos no gerente. Outros funcionários também entraram na briga e o inferno começou. Eu, Han e outro amigo nosso entramos imediatamente na loja. Começamos a trocar socos com quem estava brigando. Foi uma confusão total. Tudo de que me lembro é que dei alguns socos no gerente e depois caí no chão. Não levei um soco nem nada e ainda não tenho ideia de como fui parar no chão. Felizmente, ninguém se machucou, de verdade, em nenhum dos lados, mas nós tínhamos uma clara vantagem sobre eles. O resultado foi horrível.
Vidros foram quebrados, prateleiras foram derrubadas e estandes de produtos foram destruídos. Ainda me lembro de mestre espalhados por todo o chão. Foi uma grande bagunça. Naquele momento, sabíamos que estávamos absolutamente ferrados. Nós praticamente vandalizamos uma loja inteira e agredimos fisicamente os funcionários. Por fim, saímos e ficamos em frente à loja e começamos a xingá-los. Eles ficaram dentro da loja porque sabiam que a lei estaria do lado deles enquanto estivessem em sua propriedade. Portanto, com relação às leis daquele país, elas não fazem o menor sentido. Um bom exemplo de suas leis ridículas é se você for agredido fisicamente por alguém e decidir prestar queixa e fizer isso, precisará obter um atestado médico declarando sua lesão e, em seguida, dirigir-se a uma delegacia de polícia e prestar queixa. A pessoa que o agrediu receberá um telefonema da polícia dizendo-lhe para comparecer à delegacia. Essa pessoa também pode prestar queixa da mesma forma, mesmo que não tenha sofrido nenhum ferimento. Se ambas as partes apresentarem queixa, ambas irão para a prisão aguardando julgamento, a menos que paguem fiança. Também vale a pena mencionar que obter um atestado médico falso nesse país é mais fácil do que comprar um pote de creme azedo, fato. Dito isso, sabíamos que era melhor nos apressarmos e prestar queixa. Chegamos à delegacia de polícia antes dos funcionários do supermercado e registramos uma queixa contra eles. Eles acabaram chegando uns 15 minutos depois para fazer a mesma coisa. Era o gerente idiota e outro cara que também estava na briga. Na delegacia de polícia, fiquei chocado com a gentileza com que os policiais nos trataram e com a forma como trataram os funcionários do supermercado. Por exemplo, que porra está acontecendo? Não deveríamos estar algemados agora? O que eu não sabia era o seguinte: enquanto estávamos do lado de fora da porta xingando aqueles caras depois da briga, Belry desapareceu. Ele nos encontrou na delegacia de polícia, mas não sabíamos o que ele estava fazendo depois que a briga terminou. Bem, acontece que, enquanto Belry estava saindo da loja após a briga, ele começou a gritar: "Meu nome é Belry, sobrenome, e eu ainda não terminei de acabar com vocês." Aparentemente, uma patrulha policial que passava pelo local ouviu Belry gritar a plenos pulmões e parou para ver o que estava acontecendo. Por pura coincidência, um dos policiais que fazia patrulha era um primo distante de Belry, é um país pequeno, e reconheceu seu nome enquanto ele gritava. Ele chamou Belry de lado para conversar e começou a perguntar o que estava acontecendo. Belry explicou toda a história de como eles insultaram sua mãe depois de vender frango estragado e se recusaram a admitir qualquer irregularidade. O policial também se revelou um inspetor de saúde e segurança em serviço. Ele então levou a questão para o lado pessoal e garantiu a Belry que cuidaria do assunto. De qualquer forma, voltando à delegacia de polícia, agora que ambas as partes haviam apresentado queixa, a polícia estava claramente nos favorecendo. Eles jogaram os funcionários do supermercado em uma cela enquanto estávamos sentados no sofá tomando café, RS. Belry ainda estava xingando o gerente. Por fim, chegamos a um acordo para retirar todas as acusações e todos nós seguimos nosso caminho. Agora, a verdadeira vingança. Depois que a loja foi recolhida e tudo voltou ao normal, mais ou menos, o primo policial do Belry foi ao supermercado para fazer uma inspeção no dia seguinte. Está vendo onde isso vai dar? Sim, ele encontrou toneladas e toneladas de carnes de todos os tipos mal armazenadas que não eram comestíveis e que poderiam causar risco de vida. Ele também encontrou laticínios estragados e uma grande quantidade de itens vencidos. Aparentemente, o proprietário ordena que os funcionários desliguem as geladeiras e os freezers à noite para economizar eletricidade. O proprietário estava conscientemente vendendo carne estragada para economizar alguns trocados. A loja foi imediatamente fechada, aguardando investigação. O Ministério da Saúde se envolveu e multou o supermercado, e a multa foi tão grande que a loja permaneceu fechada e nunca mais abriu, porque os proprietários não conseguiram se recuperar financeiramente. TLDR, a mãe de meu amigo comprou frango estragado, foi até a loja para devolvê-lo e eles a expulsaram. Seus filhos, e eu, entramos e destruímos a loja, brigamos com a equipe e saímos de lá. A loja foi fechada após uma inspeção sanitária e não voltou a funcionar desde então. Edit, esqueci de mencionar que os policiais estavam nos favorecendo na delegacia porque o primo de Belry disse a eles que fossem brandos conosco e eles foram. O Estado de Direito não é lá grande coisa, RS. Não mencionei o país porque estou tentando me manter o mais anônimo possível. Tudo o que posso dizer é que fica no Oriente Médio.
Obrigado pela compreensão e pelos prêmios. Arruinei um casamento e minha família por vingança. Recentemente, descobri este sub e tinha uma história pessoal para compartilhar. Estou no celular, portanto, perdoem a formatação, gramática, etc. A história tem vários anos, sempre fui a ovelha negra da família. Os primos cresceram e se tornaram médicos, professores, criativos e tudo mais. Enquanto isso, consegui obter uma renda passiva humilde e estável por meio de algumas decisões comerciais, nada sofisticado, mas posso pagar um quarto em Nova York e viver confortavelmente com isso e um emprego de meio período em uma lanchonete. Todos na família, inclusive meus próprios pais, me julgam severamente por não me esforçar para fazer o que meus primos fazem, especialmente meu único primo, que chamaremos de Randy. Pense no irmão estereotipado que ficou rico graças ao trabalho para o pai. Multiplique isso por 10 e você terá o Randy. De qualquer forma, ele sempre me enchia o saco e, no final das contas, eu simplesmente os ignorei, pois posso aproveitar minha vida com minha esposa, trabalhar meio período e ainda pagar pelo que quero. Então, para encurtar a conversa, Randy tem uma esposa e 2 filhos, mas também tinha uma amante. Descobri isso porque um dia, quando estava caminhando pela cidade, vi-o andando pela rua com uma mulher que claramente não era sua esposa, de braços dados. Verifiquei o Facebook e vi que ele realmente havia postado sobre uma visita a uma loja de bagels na cidade durante uma viagem de negócios naquela manhã. Então, decidi que se dane, vou ver como isso vai se desenrolar. Eu os segui por 5 horas, tirei várias fotos, uma delas entrando juntos em um hotel. Guardei-as e esperei até o Natal daquele ano, cerca de 6 meses depois. Decidi entregar sem cerimônia as fotos impressas na frente de todos na mesa antes do jantar e fiz questão de que a esposa dele as visse. Houve gritos e brigas, e até fiquei com um olho roxo por causa disso. Foi o pai de Randy que fez isso, mas não ele. Depois da polícia, muitos questionamentos, meu só e eu fomos expulsos e voltamos para casa depois de conversar com os policiais uma última vez. O resultado, além da esposa do Randy e de outro primo que odeia o Randy, minha família me isolou completamente por vários anos. De qualquer forma, até mesmo meus pais sempre expressaram desapontamento comigo por não me dedicar totalmente, então não houve perda real. Randy se divorciou e perdeu a custódia total dos filhos depois de ameaçar sua ex. A família ocasionalmente tenta me convencer a pedir desculpas, mas minha resposta é uma variação de não vou me desculpar por ter revelado um canalha traidor e sou imediatamente bloqueado por mais alguns meses. Fulano e a ex-esposa de Randy são bons amigos e as crianças me chamam de tio. É muito bom ter uma família que realmente me ama incondicionalmente, pelo menos uma vez. Minha esposa e eu nos casamos e foi quando a minha família tentou entrar em contato comigo pela última vez e foi até simpática, mas ver que estou seguindo em frente acho que os atormenta, não sei. Talvez o fato de perceberem que o saco de pancadas deles se foi para sempre. Na verdade, é isso, estou vivendo minha melhor vida agora com uma boa família, em vez de uma família de merda. Edit. Primeiro, obrigado pelo apoio e pelos prêmios. Em segundo lugar, muitos de vocês parecem pensar que ser abusado não é traumático ou ruim, pois vários comentários parecem dizer uau, você é uma pessoa ruim por ter uma reação negativa ao abuso e não lidar com isso como um ser humano de ouro. Portanto, vou esclarecer que os comentários sobre meu potencial desperdiçado não foram apenas seus primos são médicos, e você? Eram do tipo, não acredito que o Randy acabou de fechar um negócio por uma quantia X de dólares. Você ainda está trabalhando naquela lanchonete de merda? Você ainda está dizendo qual é o nome dela? A garota com a barriga rechonchuda? Você nunca vai fazer nada em sua vida? Eu me sentiria tão inútil vivendo assim. Essas são as mais agradáveis. As piores incluem dizer que é melhor eu não tentar, pois não daria em nada, e outras coisas do gênero, pois realmente não me interessa lembrar as frases mais tóxicas. Não estou interessado em julgamentos, vá postar em subs de AITA se quiser falar sobre isso, mas não me diga que não fui vítima de abuso e que não fui tratado de forma horrível por minha própria família só porque não contei os detalhes mais importantes. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!